Eu sou Maxileide Leandra Silva, curso de Licenciatura em História pelo Centro Universitário Internacional Uninter. O meu RU é 1952171, o meu tutor é Natalino de Souza Breves. Essa é a minha quarta aula sobre a ditadura militar brasileira do estágio supervisionado docência no ensino médio. A usina hidrelétrica de Itaipu foi construída entre 1975 a 1982. Uma das estratégias do governo para enfrentar o momento de crise era constituir um meio de ir abrandando alguns aspectos da ditadura. A esse movimento deu-se o nome de distensão. Gradual e vagarosamente, iniciava-se um processo de transição para a democracia plena sem acerto de contas com o passado. Sem questionamentos quanto às medidas adotadas pelo governo em relação à economia e principalmente em relação à condução política. Geisel chamava a esta distensão de abertura lenta, gradual e segura, a fim de não criar atritos com militares da linha dura que não queriam abertura política. Com a crise econômica veio a crise política, nas fábricas, comércio e repartições públicas. O povo começou um lento e gradual descontentamento. Iniciou-se uma crise silenciosa, onde todos reclamavam do governo, em voz baixa, e de suas atitudes. Apesar da censura e das manipulações executadas pela máquina estatal numa tentativa de manter a moral da população, a onda de descontentamento crescia inclusive dentro dos quadros das próprias Forças Armadas, pois os militares de baixo escalão sentiam na pele e na mesa de suas casas a alta da inflação. Com o tempo, vendo que o país estava indo para uma inflação desencadeada pela falta de incentivos aos insumos básicos, os militares liderados por Geisel resolveram iniciar um movimento de distensão para abertura política institucional, lenta, gradual e segura, segundo suas próprias palavras. Este movimento acabaria por reconduzir o país de volta à sua normalidade democrática. Governo Figueiredo e declínio, 1979 a 1985. Silvio Frota, general da chamada Linha Dura, é expurgado do governo com a sua exoneração do Ministério do Exército, pois estava articulando manobras contra a distensão. A demissão de Frota do cargo de ministro do Exército, por Geisel, simbolizou o retorno da autoridade do presidente da República sobre os ministros militares, em especial do Exército. Esta lógica esteve invertida desde o golpe de 64, com diversos ministros militares definindo questões centrais do país, tais como a sucessão presidencial. Foi um passo importante no processo de abertura política, com posterior redemocratização plena do país e retorno dos civis ao poder. Em 1978, novas regras são impostas à sociedade brasileira. Novamente é aumentado o arroxo contra as liberdades individuais e coletivas da população. Alguns setores produtivos são postos sob a Lei da Segurança Nacional, sob a razão de ser e da importância estratégica para o país. São proibidas as greves nos setores petrolífero, energético e de telecomunicações. A sociedade responde com mais descontentamento ainda. Em 23 de agosto, o MDB indica o general Euler Bentes Monteiro e o senador Paulo Brossard como candidatos a presidente e vice da República. No dia 15 de outubro, no colégio eleitoral, elege o general João Batista de Oliveira Figueiredo, candidato apoiado pelo então presidente Geisel, para a presidência, com 355 votos a favor e contra 266 do general Euler Bentes. Em 17 de outubro de 1978, a Emenda Constitucional número 11 revogou o AI-5. Em 1979, lança a anistia, caminho direto à redemocratização, e a reforma partidária, que pôs fim ao bipartidarismo. Esta reforma permitiria a divisão da oposição e, como resultado, a divisão das ideias divergentes, que não permitiu a ascensão do MDB. Com uma nova estrutura política em 1982, no país, os militares encontraram dificuldades para manter-se no poder, já que as eleições diretas para governadores elegem 10 da oposição, incluindo os de São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais,
os mais fortes na disputa política. Com a posse de João Batista de Oliveira Figueiredo e a crise econômica mundial aumentando aceleradamente, a quebra da economia de muitos países, inclusive no Brasil, iniciou-se as famosas medidas ortodoxas impostas por Delfim Neto e pelo banqueiro ministro Mauro Henrique Simonsen. Na economia vieram a agravar ainda mais a situação monetária do país, fazendo o PIB despencar 2,5% em 1983. Durante esse período ocorreu no Brasil um fenômeno inédito na história da economia mundial, conhecido como estagflação. Durante o período entre 1983 e 1984, um movimento civil, de reivindicação por eleições presidenciais diretas no Brasil, que ficou conhecida como Direta Já. A possibilidade de eleições diretas para a presidência da República no Brasil se concretizou com a votação da proposta de emenda constitucional Dante de Oliveira pelo Congresso. Entretanto, a proposta da emenda constitucional foi rejeitada, frustrando a sociedade brasileira. Ainda assim, os adeptos do movimento conquistaram a vitória parcial em janeiro do ano seguinte, quando Tancredo Neves foi eleito presidente pelo Colégio Eleitoral. O final do governo militar em 1964 culminou com a hiperinflação e grande parte das obras paralisadas pelos sertões do Brasil. Devido ao sistema de mediações e pagamento estatal, as empreiteiras abandonaram as construções, máquinas, equipamentos e edificações. Em 8 de maio de 1985, o Congresso Nacional aprovou emenda constitucional que acabava com alguns vestígios da ditadura. Algumas das medidas aprovadas, por 458 votos na Câmara e 62 no Senado, foi aprovada a eleição direta para presidente, mas em 2 turnos. Com apenas 32 votos contra na Câmara e 2 no Senado, foi aprovado o direito ao voto para os analfabetos. Os partidos comunistas deixaram de ser proibidos, os prefeitos de capitais, estâncias hidrominerais e municípios considerados de segurança nacional voltariam a ser eleitos diretamente, o Distrito Federal passou a ser representado no Congresso Nacional por 3 senadores e 8 deputados federais e acabou com a fidelidade partidária. E finalmente, em 28 de julho, Sarney enviou a emenda constitucional que convocava a Assembleia Nacional Constituinte, que foi aprovada em 22 de novembro, para, na verdade, por uma conveniência política, a Constituinte seria uma composta pelos membros deputados e legisladores. Eleita em 15 de novembro de 1986 e empossada em 1 de fevereiro de 87, a Constituinte funcionou até 5 de outubro de 88, quando foi promulgada a Constituição. Agora eu vou falar um pouco sobre as consequências que a ditadura militar brasileira trouxe ao país durante os 21 anos de ditadura. Podemos destacar os 432 mortos por conta do autoritarismo do regime, além de mais de 8 mil indígenas mortos pela política de ocupação da Amazônia, 20 mil torturados, quase 5 mil pessoas com direitos políticos cassados, o aumento da corrupção, pois não havia liberdade para investigar os crimes dos militares, a redução dos direitos dos trabalhadores, o aumento da desigualdade social, aumento do endividamento do Brasil, inflação alta e crise econômica, entre outros vários setores que aconteceu, consequências. Agora eu vou fazer um breve resumo do que foi essas minhas 4 aulas, do estágio supervisionado com o tema ditadura militar brasileira. Nós falamos de Castelo Branco e os atos inconstitucionais, falamos de Costa e Silva e o AI-5, Médici e o milagre econômico, Geisel e o início da abertura política, e por último tivemos João Batista de Oliveira Figueiredo e a lei da anistia. Esse foi o meu estágio, essas foram minhas 4 aulas. Quem está me acompanhando já viu as anteriores, quem não acompanhou ainda eu peço que vai lá, me ajude, comente para eu poder validar o meu estágio, e o meu muito obrigado.